Boa tarde, Jornal Conservador. Estava aqui com um problema dos técnicos, não do técnico, não do técnico. Um problema dos técnicos. Agora eu acho que vai, meu irmão. Diz boa noite, boa tarde, bom dia. Boa tarde, gente. Me escutam? Yes! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vamos ver quem é a primeira pessoa aqui. Sheila Rezende Fernandes Ladeia, nosso boa tarde soberano e monárquico. Leonardo Andrade, boa tarde, é um prazer ter um amigo aqui. Já vou passar agora o canal do Leonardo, Uai Sou Léo. Não é, era para ser esse nome, eu falei para ele, cria o canal Uai Sou Léo, mas ele não criou esse canal. Vou pegar o nome lá, que é uma coisa mais é óbvio, né? Mais bonito, mais belo, mais bem pensado, porque é o nosso amigo que criou. Se fosse eu, seria o Uai Sou Léo. Mas eu gostei desse nome também. Fala, meu irmão, tá contigo. Eu sei. Oi? Qual é o nome do canal mesmo? Tu lembra de cabeça? Estou procurando aqui. História Sem Fim. História Sem Fim. Vou botar aqui para a galera. Todo mundo se lá, agora.me/História Sem Fim. Gostou? Gosta do assunto? Curte, compartilha, marca os amiguinhos, de preferência os vermelhinhos, e quem puder e quiser, dá aquela ajuda no Pix que nós gostamos. Leonardo, só para te inteirar o que a gente está falando nas últimas 4 lives, a gente falou, essa é a 4ª live. Nós falamos já várias coisas, mas aquele texto base foi aquele que você me ajudou a confeccionar, ou seja, soberania, povo, união do povo, território, riqueza, defesa, aí depois a gente passa para soberania, povo, nação, a gente passa para o Estado e depois a governança. A gente falou sobre isso, eu falei sobre o que a gente está achando do Bolsonaro, e agora a gente vai dar uma recuada, vamos para a primeira fake news e vamos passear por lá. Uma coisa que a gente está chegando num consenso aqui, Leonardo, é o seguinte: o regime da governança é o que menos importa. O que importa é a participação da população. Não importa se é monarquia, se é parlamentarismo, se é presidencialismo. Sem o povo, acabou. Você concorda com isso? Eu concordo, porque é um dos requisitos fundamentais para a formação de um Estado nacional soberano. Todo Estado nacional, quando ele é formado, ele decorre de alguns fatores. Território, em que o povo tem a mesma cultura, o mesmo idioma, os mesmos hábitos em si, eles podem ser diferentes, mas eles se identificam como o mesmo conglomerado de povo, e dentro do mesmo território, e que tem a intenção de se organizar. Isso tudo é fundamental para que exista o primeiro conceito de soberania. Se você não tiver nenhum deles, você não tem soberania. E logo, sem soberania, você não tem Estado e a organização governamental, que é a organização jurídica e administrativa desse Estado nacional. Então, você pode ter um conceito de povo-nação e Estado-nação. Leonardo, eu vou te perguntar agora, para a gente começar a fazer uns paralelos interessantes. Nós, brasileiros, temos uma soberania desde quando? A nossa soberania, como um povo e como um Estado nacional organizado, ela, na verdade, ela acontece em 1824, um pouco antes disso, com a proclamação da independência. Que aí nós deixamos de ser um Estado aglutinado ao Estado soberano de Portugal e passamos a ser um Estado nacional de regência própria. E aí vem a Constituição de 1824 e sacramenta isso. Apesar de ter sido uma Constituição outorgada, e o que eu digo por outorgada é que ela foi imposta. A de 88 foi promulgada e a de 24 foi outorgada. Qual que é a diferença? A de 88 foi votada e foi mandada para a sanção, foi publicada. Já a de 24, ela foi imposta por Pedro I. Qual a diferença, além desse fato das duas? A primeira era muito mais liberal e muito mais garantista no âmbito das liberdades do que essa nossa. Então, nós tínhamos uma Constituição imperial que garantia uma situação de liberdade, tanto de imprensa quanto individual, maior
do que a Constituição de 88, com todas as regras que ela traz. Ela é muito extensa, mas é pouco funcional. Só para mim anotar, porque todas as lives eu estou fazendo umas anotações básicas para as pessoas começarem a guiar. Essas aulas elas têm mais o intuito de criar base. Então, tudo que a gente for falar aqui, Leonardo, eu esqueci de falar isso antes, a ideia é criar base para as pessoas tomarem as próprias decisões. A gente não está aqui para tomar decisão do que está acontecendo. A gente está aqui para dar base para a pessoa olhar e dizer, agora, porque é o que está acontecendo? As pessoas, agora eu entendi que isso aconteceu por causa... Claro, porque quando a gente dá o caminho, a gente dá as ferramentas, a gente dá a linguagem, as pessoas têm inteligência suficiente para fazer isso. Então, a gente é soberano desde quando? Desde a independência. Basicamente, desde a independência. Agora, o conceito de povo já existia anteriormente. Mas, quando a gente cria um povo organizado, né, é com a independência. Com o grito do Ipiranga. 1900, não? 7 de setembro de 823, acho. Depois eu confiro as datas. Então, é interessante a gente ver que a gente tem a independência e a soberania desde pelo menos 7 de setembro de 1823. A independência lá e a soberania lá. Agora eu vou fazer um paralelo e a live de hoje vai ser assim, cheia de ping-pong, porque eu vou aproveitar o meu conhecimento, o conhecimento que a gente está construindo junto e o conhecimento do Leonardo. Você entende que o conservador, o monarca, e quando você discordar de alguma coisa, por favor, interrompa abruptamente e entra com os dois pés no peito. Mas a gente entende, claro, no meu conceito, que o conservador, a pessoa que está construindo algo, a pessoa que busca a independência e a liberdade, ela nunca vai ter um rompante. A independência do Brasil foi uma coisa bem lúdica, na minha visão. Não teve derramamento de sangue, quebrada de poder, não teve absolutamente nada disso. Teve? Então, teve, porque é um processo construtivo. Você tem o nascimento do Estado-nação do Brasil quando você tem a expulsão dos holandeses do Nordeste. E ali você já tem um conceito de povo definido. Por quê? Você não tem indígenas, negros africanos e lusitanos, luso-brasileiros, lutando contra os holandeses no Nordeste, para a expulsão deles. Você tem brasileiros lutando para poder expulsar os estrangeiros do território. Então, essa palavra é muito forte, expulsar os estrangeiros. Isso aí denota que o povo brasileiro ele já tinha nascido antes daquela expulsão, né, antes da invasão dos holandeses do Nordeste, porque eles já se identificavam com uma característica de nacional. Eles já se identificavam como um povo. Senão eles não teriam expulsado um estrangeiro, eles teriam aglutinado mais algum outro povo europeu no deles. Eles não foram obrigados pelos portugueses, pela coroa portuguesa que estava em Lisboa, expulsar. Foi uma organização propriamente dita do próprio Estado Nacional brasileiro. A capitania se defendeu. Então você já tinha um conceito de povo ali. E com esse derramamento de sangue do povo, nessa história, nesse caso em específico, e com mais algumas outras tentativas de invasões que foram rechaçadas no uso da força, você já tem um povo definido. Isso vai caminhando... Claro, esse derramamento de sangue foi do povo se defendendo de estrangeiros, isso? Sim. Só que o processo de independência, ele nasce justamente com a formação do povo. Quando você tem uma identidade nacional, você já está livre das amarras, de certa forma, culturais do colonizador. Né? Você já está livre das amarras portuguesas, porque você já não se identifica como português mais. Você já se identifica como brasileiro. Então você já tem o primeiro ponto da soberania brasileira nascendo ali naquele derramamento de sangue. E ao contrário do que muitos pensam, a nossa independência, o grito do 7 de setembro, ele só não foi sangrento nesse ponto em específico, porque nós tínhamos 3 personagens ali que foram fundamentais para que acontecesse dessa forma. O primeiro deles foi Dom João VI, que poucos sabem, porque antes de ir embora, antes de regressar a Portugal, forçadamente, porque na verdade ele queria transferir a capital do Reino Reunido de Portugal, Brasil e Algarves para o Rio de Janeiro.
Ele ia transferir a sede do governo em definitivo de Lisboa para o Rio de Janeiro. Se isso tivesse acontecido, provavelmente hoje nós ainda seríamos o Império Português, Brasileiro e Algarves, com a capital aqui. Esse era o plano. Qual que foi a questão? As cortes portuguesas pressionaram Dom João para que voltasse para Portugal, sob pena de Portugal começar uma situação separatista. Só que a situação, diferente do que Dom João é retratado, Dom João era um homem inteligente. E o que ele fez? Ele garantiu com que o Brasil continuasse a prosperar. O que ele fez? Ele falou: Pedro, se algum dia acontecer qualquer coisa do Brasil tentar se separar, que seja para você e não para qualquer aventureiro, para que assim o povo brasileiro não derrame seu próprio sangue. Isso acontece de novo com Pedro II, quando há o golpe da República. Ele fala: olha, eu prefiro exílio do que marinha lutando contra exército e sangue nacional, de nacional brasileiro seja derramado. Então, esse foi o primeiro personagem. Tá, o segundo personagem... A gente já vai entender. Eu quero frisar, porque não ficou claro para mim, se não ficou claro para mim, não ficou claro para a audiência. O derramamento de sangue não foi do povo entre o povo, foi do povo se defendendo. Foi do povo se defendendo. Quando ele rechaça a interferência internacional, ele já se consolida como povo. E essa consolidação é que inicia o processo de liberdade. Eu já te passo a palavra e você vai falar do segundo personagem que não deixou o derramamento de sangue. Mas eu quero que as pessoas entendam o seguinte: veja a diferença das pessoas quando estão defendendo a soberania. É o povo defendendo a sua soberania, o território, a população e as riquezas. É o povo defendendo a sua soberania, o território, as riquezas e a sua união. Diferente das revoluções que querem quebrar a soberania, por exemplo, o 7 de setembro do dia 21, que era o povo contra o povo. Quando um país quebra, rompe, tem a ruptura da soberania, ele está brigando com ele mesmo. No caos, sempre urge, sempre nasce, sempre acaba o poder na mão dos revolucionários. Revolução é coisa de comunista. É isso que eu quero deixar claro, Leonardo, para as pessoas entenderem que a luta armada, o derramamento de sangue não é problema. O problema é contra quem. Então, o povo nunca pode romper entre ele mesmo. O povo tem que se unir e rechaçar a ameaça externa. Na verdade, todas as independências de qualquer país do mundo que foi colônia, ou ela foi, que a gente chama de revoluções gloriosas, e esse termo a gente usa emprestado da Revolução Gloriosa na Inglaterra, porque naquele momento da separação não houve guerra em específico. Mas em algum momento você teve esse derramamento de sangue contra um outro estrangeiro para poder garantir exatamente isso que você falou, Rui. A existência daquele povo enquanto nação, enquanto protetor do seu território, das suas riquezas e dos seus entes queridos. Então, isso aconteceu na Revolução, na Independência Americana. Eles derramaram o sangue dos ingleses. Né? O que aconteceu ali foi, eles se identificavam como um povo no seu território, nas suas riquezas. Inclusive, a Revolução começou por causa das taxas sobre o preço do chá. Então, houve aquela revolta, o colonizador não quis aceitar as exigências da colônia e ela se separou. E ali foi uma separação de forma violenta. E aqui não aconteceu primeiro, por conta do primeiro personagem que eu disse. O segundo personagem, muito importante para que essa separação não acontecesse, na verdade é uma dupla, né, de personagens, que é a Sua Majestade Imperial Dona Leopoldina e o José Bonifácio de Andrada, que é aqui perto de Barbacena. A origem dele é aqui de Barbacena. Ele foi o mentor intelectual de Pedro I e o mentor intelectual de Pedro II. Né? O José Bonifácio, ele, por ser um membro aristocrático das elites, teve a oportunidade de estudar na Europa. Então ele viu os horrores da Revolução Francesa. E era um homem muito consciente, não queria que o mesmo acontecesse aqui. Então ele influenciou muito, ele e Dona Leopoldina influenciaram muito essa situação. Perfeito. Qual foi a primeira fake news do Brasil? Olha, aqui se tem notícia, né? Pode até ter havido outras, mas a que eu conheço
exatamente é a fake news da República, de como ela foi proclamada. Deodoro da Fonseca, que sempre foi um general medíocre, né, só chegou a marechal por conta do próprio Pedro II, que era amigo pessoal dele. Tinha uma rusga pessoal com um dos ministros do interior, porque o homem havia casado com a mulher que Deodoro queria se casar e ela não quis, preferiu o outro. E numa julgada dessas, chegam para o Deodoro e dizem, olha, Deodoro, o próximo ministro do interior vai ser fulano. Ele diz, esse não, então vamos ter que agir contra isso aí. E aí dá um golpe de Estado militar e proclama a República em 15 de novembro de 1889. A verdadeira usurpação, porque o próprio povo não queria a República. Foi uma verdadeira usurpação, porque o próprio povo brasileiro não aceitava a República como forma de governo. A monarquia, na verdade, naquela época era altamente popular. Primeiro, pelos avanços que ela trouxe. Segundo, porque ela conservava tudo que era de bom. Nós tínhamos uma verdadeira monarquia constitucional liberal quanto à economia. O país... e detalhe, o que muitos não acreditam é que a família imperial sempre foi abolicionista. Pedro I era abolicionista, Dom João era abolicionista. Isso só não acontecia por causa das elites que acreditavam que o fato de ter escravos era melhor do que ter trabalhadores pagos. E era uma como é que eu posso te dizer? É uma cultura da humanidade até aquele ponto. Né? Os romanos faziam escravos, Alô? Os romanos tinham escravos entre eles mesmos, eles podiam pagar a própria dívida se tornando escravos por um período de tempo, era interessante. E esse negócio de que só os negros eram escravos era mentira também, tinha muitos escravos. E, infelizmente, acabaram fazendo a transição de escravos para trabalhadores livres e o salário mínimo era mais barato, menos vantajoso do que pagar o escravo, porque aí o senhor, o patrão, não tinha mais obrigação nenhuma. Sheila, o áudio dele tá bem ruim. Vamos ver se ele volta aqui. Volte, Leonardo! Enquanto isso, vamos falando aqui. As pessoas que ficam, às vezes, horrorizadas estudando a história, a gente tem que entender que as pessoas que fazem história são pessoas. As pessoas que fazem os grandes feitos da história são pessoas. Veja ali, a proclamação da República aconteceu por causa de um amor não correspondido. Se vocês forem estudar a quantidade de guerras que aconteceram por causa de amores ou de traições de homens com mulheres ou de mulheres com homens, vocês ficariam... Vanessa, às vezes eu fico pensando se ele não viveu lá naquela época também. Essa dúvida é minha. Talvez ele seja um alien viajante do espaço-tempo. Brincadeirinha. Tem aquele famoso, que esqueci o nome agora, o cara que toma a flecha no calcanhar para morrer. Aquela guerra entre dois povos aconteceu exatamente por causa de uma traição de uma mulher com um homem, né? E se você for pegar na história, você vai ver isso acontecendo diversas e diversas vezes. Então, o que acontece? A história é feita por pessoas. E pessoas... Aquiles, obrigado, Sheila. Aquiles, esse mesmo. Vera Vero, a história que a gente aprende na escola, ela é contada de uma maneira muito lúdica e muito teatral, completamente fora da realidade. A vida política, Vanessa Matos, ela é regida pela vida normal. Seres humanos comuns têm poderes extraordinários por tempos... Guerra de Troia, obrigado, William. Tem poderes extraordinários por alguns períodos por causa de alguns momentos históricos. Só que seres humanos são seres humanos. Calcanhar de Aquiles, obrigado, Mari.
Eles continuam com as suas dores e com as suas alegrias, com os seus pecados e com as suas benesses, mesmo sendo poderosos ou não. Então, o que eu quero dizer com isso é que, independente de quem esteja lá, independente de quem esteja no poder, a pessoa vai ser pessoa. Como a gente acabou de ver, a mudança do país inteiro, o Brasil inteiro foi alterado, o curso, a história, por causa de um amor não correspondido. Vanessa de Giacomo. Estou trabalhando para contar um pedacinho dessa história. Maria, esse pessoal que vem aqui falar de história, eles falam como se tivesse lá naquele momento. Eu viajo junto. Então, o que acontece? A gente tem que começar... Sim, Marli, a partir de segunda-feira a gente vai ter um repositório de livros, onde a gente vai colocar lá indicação do livro e vamos fazer um spoiler dele. A gente está tentando... Opa, Vera, se você está escrevendo, manda para nós. Eu estou aqui encebando porque esse roteiro tem que ser vivido com o meu amigo Leonardo, porque senão vai perder a graça e aí eu faço outro caminho. Não sei se ele vai conseguir voltar. Mas eu acertei agora, Giacomo. Deve ser italiano, né? Italiano é um caco. Adoro italiano. Meu é Sacomori, Pratini. Então eu vou pegar a introdução que ele deu e vou começar a falar. Agora, curte, compartilha e marca os vermelhinhos. Amiguinhos, de preferência os vermelhinhos. Porque agora eu vou falar de um assunto bem complicado. Eu vou fazer um paralelo com o que o Leonardo nos deixou na entrada, e sábado ou durante a semana que vem, vou marcar um outro dia com ele e a gente continua essa história, porque ele tem muita coisa para nos contar. Mas ele vai ser recorrente e fica tranquilo. O que eu quero dizer para vocês é que 7 de setembro de 2021, enquanto o Brasil inteiro clamava pela revolução, por pegar o Renan Calheiros... obrigado, Maria. Eu gosto muito do Léo também. Renan Calheiros, Alexandre de Moraes, e não sei o quê, e estapear, e fazer não sei o quê. Nós, do Jornal Conservador, construíamos dia e noite, horas e horas e horas a fio, foram milhares de minutos, para a gente entender como é que funciona esse negócio de revolução. No 7 de setembro de 2021, tem Edson Moore, t.me/história sem fim. Canal do Léo. Então, aqui no Jornal Conservador, a gente estava falando dia e noite, junho, julho, agosto e setembro de 2021, que revolução é coisa de comunista. Aqui no Jornal Conservador, a gente tem algumas frases que são céleres, que elas expressam um ensinamento, um entendimento de maneira mais poderosa possível. Uma delas é: liberdade é inegociável. Se você começar a pensar sobre essa frase e começar a gerir a tua vida com essa ótica, você vai entender que liberdade é inegociável. Se você pegar a frase servidor serve ao público, com o seu adendo não serve-se do público, você vai entender que servidor serve ao público e você vai trabalhar e lutar por isso. Assim como revolução é coisa de comunista. Toda vez que alguém te propor alguma coisa e tiver cara de revolução, é coisa de comunista.
nos milhares de minutos que nós fizemos no 7 de setembro de 2021, a gente conversou com professores de história, paraquedistas do Exército, tinha um time gigantesco naquela época, psicólogo, psiquiatra, canal de gente de história, professor de história, advogado, e a gente não conseguiu encontrar uma revolução que, após 6 meses de ter sido feita, continuou na mão da direita. O resultado é muito tranquilo. Toda vez que você trabalha com revolução, você vai fazer a ruptura do sistema, você vai fazer a quebra do sistema, você vai fazer uma explosão. E essa explosão gera um caos. Conservador que nós somos, pessoal de direita, que é liberal, é conservador, ele vai trabalhar na continuidade. Você vai pegar o que não está bem e você vai consertar, você vai reparar. É diferente do revolucionário. O revolucionário, ele quer a quebra de tudo, ele quer explodir o sistema, para que depois ele pegue esse sistema, deturpe a entrada e pegue novamente para ele. O revolucionário, ele sempre quer a quebra do sistema. Diferente de nós conservadores, que pegamos e conservamos o sistema e trabalhamos para que a volta... Olha, meu amigo Leonardo, estava aqui falando de... Voltei. Eu posso falar por umas 10 horas sobre isso. Dá tanto, mas eu estou cansado hoje. Hoje eu te convidei para vir para cá para você falar. Luiz o que acontece? Como eu estou fazendo... Fale. Travou! Não está funcionando. Vamos lá, então. Luiz Miguel, não sei qual entrevista, manda para mim. Entenda que o Mourão é o cara. Ele deixa vocês tudo de cabelo em pé. Adoro ele. Então, vamos lá. Você não tem como você construir um sistema... Voltou! Uhul! Vai! Fazer do celular é uma coisa horrorosa. Sim, concordo. Coaduno com a sua história. Bom, Você estava no recapitula, Rui. No segundo casal, teve o primeiro que não deixou ter sangue. Dona Leopoldina e o José Bonifácio. E o último integrante desse trio, né, de personagens, né, apesar de que tá mais para quarteto, né, porque eu dividi em 3 por causa de importância. Então, João, Leopoldina / José Bonifácio e o último que foi o próprio Pedro I, né, que influenciado pela esposa, vai no dia 7 de setembro e dá o grito da independência. Né, e aí começam as tratativas com Portugal para poder realmente acontecer a nossa separação. E Bonifácio intermedia tudo e dá certo de uma forma assim, espetacular. E ali a gente começa como nação efetivamente. Nós já tínhamos um povo nacional, já tínhamos o território, só faltava a liberdade em si, mas o processo começou lá atrás. Isso é interessante para as pessoas entenderem, porque agora está na moda falar de soberania. Nós somos soberanos há muito tempo. Eu não sei qual é o teu nível de conhecimento de soberania, esqueci de fazer essa pergunta antes. Vamos lá, jogar ao vivo e a cores, não tem problema. Quem a gente sabe, sabe. Quem a gente não sabe, a gente sabe também. Mas a gente não inventa nunca. A soberania é uma coisa intrínseca. Eu não preciso registrar num cartório, né? Não. Ela é o que é. Então, a soberania do Brasil independe dela estar no artigo 1º. E aqui a gente tem que dar um salve para os nossos amigos das Forças Armadas, que, Leonardo, eu descobri que esses caras estão trabalhando para a nossa proteção e trabalhando para o que está acontecendo hoje, desde 1980, quando eles entenderam que tinham que fazer a devolução
para a mão desse bando de vagabundo. Aí na verdade, o único erro das Forças Armadas, no nosso caso, no caso do Brasil, que na verdade as Forças Armadas, elas fazem o que deve ser feito desde 1600 e pouco. Então, qual que é o grande defeito das Forças Armadas? Foi o golpe de 15 de novembro de 89. Foi a única coisa de errado que eu vejo no meu ponto de vista que eles cometeram. Tirando isso, né, as Forças Armadas vêm trabalhando de forma exemplar para a proteção do território nacional, proteção da integração, tanto quanto a Marinha quanto a Aeronáutica. Não, o que eu quero falar é que em 64 eles aprenderam que eles não podem se pegar leve, eles têm que pegar um pouco mais pesado. Tanto que agora estão começando a dar dor de cabeça para os caras já, né? O grande erro. Problema com o Asno, né? O Asno parece que rabou ele, e o Dirceu teve um problema na cabeça. Ou seja, vai começar a aparecer mais. Eu quero que as pessoas entendam que isso é uma coisa que a gente já falou desde o ano passado, depois das eleições, principalmente depois do dia 30 de novembro, que vai começar a ter umas quedas diferentes, porque as Forças Armadas vieram para resolver o problema. O que eu quero dizer é que em 80, quando eles liberaram o negócio, eles deram conta, cara, a gente foi muito leve, a gente foi muito compassivo, a gente teve muita complacência com essa galera. Eles entenderam que tinham que ter uma mãozinha um pouquinho mais pesada. Mas o que eu quero dizer é assim, eles começaram a trabalhar em 88, eu tenho certeza plena e absoluta, Leonardo, que tinha muita gente das Forças Armadas trabalhando na Constituição. E aí, quando eu vejo o artigo 1º, eu vou ler para o público, porque você sabe de cor e salteado, mas é lindo, né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, inciso 1º, a soberania. Ou seja, os caras lacraram no primeiro artigo e no primeiro inciso a solução de todos os problemas. Na verdade, a Constituição de 88, no artigo 1º, no inciso 1º, ela só reconhece o que de fato já existe. Porque sem a soberania não há sustentação para a própria Constituição. Então, quando ele diz que a República Federativa do Brasil é formada por, e aí coloca a soberania como primeiro ponto, diz que se a soberania algum dia deixar de existir, né, o Estado, organizado da forma como a gente conhece, ele sucumbe, de qualquer forma. Então, ele deixa claro que, sem soberania, o Brasil não existe. Isso aqui é um exemplo de soberania que não deixou de existir, apesar de haver uma perda de Estado. Claro, a palavra é tua. Senta o pau e vai embora. Brinca para um lado e pro outro. A França, durante a invasão da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha, com a Blitzkrieg, furou a linha Maginot, né, e chegou a tomar Paris, ali o governo administrativo da França caiu. Mas a soberania não, porque o povo nunca se integrou. Você vai ter que fazer de novo, porque tá travando. Eu vou aproveitar e vou fazer. Se naquela época quem estivesse defendendo a linha fosse o Macron, ao ser perfurado, ele ia gostar muito. O Macron é um sujeito meio duvidoso, né? Repete de novo, por favor, porque travou o áudio e aí ficou ruim. O que acontece? Na época da Segunda Guerra, quando o bloqueio da Maginot é furado, eles tomam Paris de assalto. E ali o governo administrativo da França ele cai. O governo administrativo, jurídico, né, corporativo da França cai. Mas a soberania da França nunca foi conquistada. E eu falo isso de uma forma muito tranquila, por quê? Porque aquele povo, o povo francês, ele não se subjugou. Ele continuou lutando na forma de guerrilha. Eles não possuíam um governo organizado mas o próprio povo começou a defender o seu Estado Nacional, até que eles foram libertados e a soberania reorganizou o Estado. Então, o que acontece? Eles estavam sob o jugo de um outro povo, mas a soberania não caiu, porque o povo não se integrou ao invasor. Diferente, por exemplo, do que muito acontecia na Idade Média. Você invadia um território, dominava aquele território e aquele povo passava a integrar, era incorporado ao seu Estado soberano. Então, eles passavam a fazer parte da sua soberania. Eles eram integrados enquanto povo à sua situação. Tanto que... Era assim, né? Ele chegava, integrava o povo... Não, e aí... o romano não. O romano, o que os romanos faziam?
Eles subjugavam um determinado povo. Eles colocavam os regentes deles. E você pagava tributo para os romanos. Mas você exercia a sua cultura. Então aqueles povos nunca perderam a identidade. Você só faz assimilação quando você absorve aquelas identidades. Tanto que você tem hoje, por exemplo, eu vou dar o exemplo dos helenos. Os romanos subjugaram os helenos e incorporaram como Estado. Na primeira oportunidade, quando o Império caiu, os helenos voltaram a ser helenos. Porque eles não tiveram a soberania usurpada. Eles tiveram a estrutura estatal deles comprometida, mas a soberania não. Tanto que para você analisar, o Império Romano voltou a ter exatamente só a Península Itálica, né? Virou o país Itália. Né? Que ali eles dispunham de um mesmo povo, né? Latino, oriundos dos etruscos, com a mesma língua materna, com os mesmos costumes, os mesmos hábitos, com o intuito de se organizar. Mas enquanto os romanos estavam em vigência nesses povos, eles não tinham a soberania. Ela estava latente, mas ela não era perceptível, porque ela não foi destruída, ela não foi morta, ela não foi destruída, mas na primeira oportunidade ela ressurgiu. Entendi. Eles não aniquilaram o povo, e por esse motivo, o povo, assim que pôde, se reorganizou e começou a defender o seu território, porque enquanto os romanos estavam vigentes ali, eles usurparam a soberania. Sim, a única exceção são o povo hebreu, que na verdade eles destruíram o templo, né, deles, que era o governo administrativo deles, porque eles eram uma teocracia em regra, e causaram a diáspora. Expulsaram eles do território, levaram eles como escravos para todos os lugares. A Rechar Cris falou assim, ela não entende como é que é a corporação. Talvez ela não tenha visto todas as lives, ou talvez não tenha me explicado direito. Explica para ela do povo judeu, mas usa aquela grade da soberania com os 4 requisitos e para a formação do Estado, a soberania, povo-nação, para ela entender, usando a diáspora. O povo hebreu, o que eles tinham em comum? A língua, que na época era o aramaico, né, e o hebraico escrito para os cultos, isso era fatídico. Eles eram um povo descendente da mesma linhagem, eles tinham o intuito de organização teocrática, quer dizer, eles seguiam o mesmo Deus e a mesma religião, e ali era a religião que determinava seus reis e seus governantes, mas eles tinham que pedir bênção sempre aos sacerdotes, e eles tinham o Estado de Israel ali na Palestina. Quando os romanos ceifam o governo administrativo deles, tiram o rei deles e colocam um novo governante, eles tiveram a soberania latente, porque eles perderam a administração do seu próprio país, tá? Então, o governo corporativo, você pensa assim, da administração do país. Vamos imaginar Brasil, o presidente da república é presidente da administração / corporação, tá? Só que os judeus se revoltam. Eles revoltam em Jerusalém e aí os romanos vão, destroem tudo, pegam aquele povo todo e transformam todo mundo em escravo. Tira todo mundo de Israel. Então, ali eles perdem a soberania. Eles já tinham perdido o governo corporativo, que é a organização do Estado deles, que é quem vai e faz acordo comercial internacional, que é o rei, que é quem fixa os impostos. Apesar de que os impostos hebreus eram fixados pela Torá, né, que são os 10% ali, porque eles eram... É soberania, povo-nação, Estado, e aí a governança. Ou seja, quando ele perde o governo do país, ele perde o último ponto, mas ele ainda pode ter a soberania. Quando ele perdeu o território, ele perdeu tudo, né? Exatamente. Porque um povo sem território não é soberano. Entendeu? Ele pode ser um povo, ele pode manter a mesma origem cultural, étnica e de descendência, mas eles sem território, eles não têm soberania. Então o povo judeu, ou o povo israelita, ficou espalhado pelo mundo todo sem ter pátria, sem ter soberania. Eles ficaram reféns de onde eles moravam. E aí vem o maníaco do Hitler e fala assim, eles são um câncer no mundo, vão matar todo mundo. Você está entendendo? Porque eles não tinham soberania, eles não tinham nenhum exército, eles não tinham uma forma de se defender. Porque a soberania implica na forma de autodefesa. Aquele próprio povo podia formar uma milícia e se defender, mas eles tinham território. A partir do momento que eles não têm território mais, eles não têm como se defender. E isso fica fácil de entender, porque quando você tem uma invasão romana, você não tem exército mais. O seu exército é único e exclusivamente o romano. Mas você pode organizar milícias para se defender. Por isso você ainda tem a soberania. O povo pode se organizar para poder tentar expulsar o invasor.
E quando você perde seu território, você não tem como expulsar ninguém, porque você não tem mais nada. Você só tem os laços culturais, os laços étnicos e os laços de descendência. Território, você não está expulsando, você está roubando, vilipendiando, tentando conquistar. É diferente. Se essa casa é minha, alguém tenta tomar, eu vou repelir a pessoa. Estou me defendendo, Sim. A minha, meu território. Agora, o que acontece? Na casa de outra pessoa, eu estou roubando a pessoa. Exatamente. Mas isso foi o que aconteceu com os judeus. Quando eles são dispersos no mundo todo, os árabes, né, os povos árabes que são parentes deles, já acharam uma casa vazia e ocuparam ela. Foi o que aconteceu. Porque você tinha ali Jerusalém, Canaã e outras cidades que estão completamente vazias. Completamente vazias. E ali os outros povos chegaram. A soberania, ela precisa de povo, a união do povo, território e riqueza e um meio de se defender. Vilipendiado, perdido, qualquer uma dessas quatro, acabou a soberania. Acabou a soberania. E forma de se defender, você não quer dizer exército necessariamente, porque o próprio povo pode pegar facão, faca, qualquer coisa para se defender. Ele tem que ter um meio de defesa, nem que seja à vontade. Quando ele perde um desses requisitos, a soberania cai. Aí eu vou te falar uma coisa interessante, por exemplo, referente a Cuba. Eu conheço um pessoal que foi para Cuba há uns 15, 20 anos atrás, e eles ensinaram os cubanos a fazer sabão para se lavar. Você sabe de histórias que existem as mulheres que fazem troca lá para poder ganhar um sabonete, porque lá nem sabonete tem. A maravilha do comunismo, onde todo mundo é rico igual, ou seja, ninguém tem nada. Então, cara, para você ter sabonete, você precisa... Mentira. O líder comunista tem tudo. Mentira, o líder comunista tem tudo. O grande líder tem tudo. O resto do povo não tem nada, mas o grande líder tem tudo. Cara, coco em Havana, em Cuba, tem a dar com coco, né? Irmão, coco é banha. Banha e um pouquinho de outro produto, você faz um sabonete. Soda cáustica. Isso. Aí o pessoal foi pra lá. Oi? Você consegue fazer soda cáustica caseira? Isso, eu sei. Então, o pessoal foi para lá, ensinou eles a fazer soda cáustica e fazer sabonete, certo? Certo. Voltaram 10 anos depois. Nossa, que bom que vocês voltaram. A gente não sabia mais como fazer sabonete. Eles conseguiram fazer a pior coisa do ser humano, eles conseguiram fazer. Eles mataram, aniquilaram a vontade. Então, o povo cubano hoje não tem vontade de se defender. Não é só a vontade. Quando você me diz uma coisa dessas, você diz que eles estão totalmente entregues a ideologia nefasta do comunismo, fez o que com a mente dessas pessoas? Ele destruiu não só a vontade de se defender, mas ele destruiu também a essência humana, que é a curiosidade, a vontade pelo conhecimento, a vontade de estar criando soluções. Eu sou operador do direito. A minha vida inteira, a minha profissão me leva a solucionar problemas. Então, a mente da gente, e a mente do ser humano como um todo, ela funciona de uma forma para poder resolver problemas. A gente cria soluções. É isso que nos faz diferentes. E quando eles perdem isso, eles ficam numa situação completamente fora da dignidade, porque eles não têm vontade nem de armazenar um conhecimento adquirido. E por que isso? Porque é a figura do grande líder, o Estado vai prover tudo. O grande Deus Estado. Isso, você coloca isso a uma outra pesquisa, que é o seguinte, é visível, isso é histórico, quanto mais facilidade para a população, menos inovação e menos incentivo ela tem para fazer alguma coisa. Em Cuba, meu irmão, tu não morre se tu ficar sentado embaixo da bananeira o dia inteiro. Você levanta e come uma banana, come um caldo de cana ou pega um peixe. Se o cara fizer isso na Inglaterra antiga, ele morre de fome e de frio no inverno. Então, quanto maior a temperança do ser humano passa, maior o brio ela vai ter. Por isso que eu tenho fé que o povo inglês, europeu, francês, vá sair desse imbróglio que eles estão, porque aqueles caras foram temperados num aço forjado no fogo de um vulcão, irmão. Diferente de um povo cubano e venezuelano. Eu tenho minhas dúvidas, Rui, porque, veja bem,
Essa ideologia, ela vem galgando espaço de forma silenciosa no mundo todo. E a primeira coisa que eles fazem é destruir a única instituição que poderia... Mentira. As únicas instituições e os únicos conglomerados de conhecimento que poderiam sustentar a liberdade. O primeiro deles é a família. Quando você desarticula a família, e eu digo família, família tradicional, por quê? Porque você tem um pai... Gente, eu não sou homofóbico não, tá? Você tem um pai, uma mãe, e eles passam aquele conhecimento familiar de descendência já há muito tempo. E é isso que eu quero entrar. Cultura acumulada. Então, o filho, ele vai ser o reflexo da cultura acumulada da mãe e do pai, mais a cultura e a bagagem que ele adquiriu por si só. E assim, sucessivamente. Quando você destrói esse núcleo familiar, dizendo o seguinte, olha, a criança pertence ao Estado, a criança tem que ser tutelada pelo Estado, quando você tira o poder dos pais e passa a ser o Estado o detentor desses poderes, você está dizendo o quê? A bagagem do pai e da mãe, ou do núcleo familiar, qualquer que seja o caso, não é válido. O que é válido é o que o Estado quer. E aí você tem essa ruptura de forma abrupta com as origens, com os passados. E aí você mata o segundo ponto muito importante, que é a história. Quando você destrói a história e cria esse laço ruptivo do passado com o atual, você esquece quem você é. E é o que está acontecendo com a Europa hoje. E é o que fizeram com a gente em 89. E aí, você estava respondendo a pergunta da Lucy Weisman. Como fazer para tratar os jovens doutrinados pela esquerda maldita? Família. Família, é o primeiro ponto. Por que eles querem separar as famílias? Porque o avô contando a história para o pai e para o neto inspira o neto a batalhar pela coisa dele. Porque o avô contando... Porque meu avô, cara, eu sentava para jogar xadrez com ele, tomava chimarrão a manhã inteira e ele ficava me contando lá como é que ele dava banho nos irmãos. Meu avô nasceu em 1904, irmão. Não tinha água encanada. Não. Videocassete para ele era uma coisa maluca. O celular ele tentou 3 vezes, na quarta jogou na parede. Disse, não quero essa porcaria. É impossível o cara sair de banho de ponte de rio no inverno do Rio Grande do Sul com o celular. Só que a história, a temperança que ele passou, a história dele fazendo, vai inspirando os netos a também batalhar. Quando e não perderem no caminhão para poder fazer andar, quando eu vejo um probleminha na estrada, eu digo, aqui não é nada perto do que meu avô fez. A facilidade moderna fez uma coisa muito terrível com a gente também. Nos deixou preguiçosos. A facilidade nos deixou preguiçosos. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que é leitura nunca é demais. Então eu leio de 12 a 13 livros ano, mais ou menos é a minha média. E eu recomendo que todo mundo faça isso. Por mais, hoje eu estou com preguiça. Não, tenta fazer. Tenta fazer, porque 2 coisas vão acontecer. A sua visão das situações muda como um todo e você está gerando uma atividade neurológica. Você começa a ligar pontos de uma forma mais fácil. Por quê? Porque o seu nível de assuntos ele aumenta, o seu nível de aprendizado ele aumenta. E a gente não é nada sem aprendizado. Eu recomendo que todo mundo continue estudando a vida toda, até o dia que fechar os olhos, de forma definitiva. Então, é uma coisa muito bacana. Agora... Nina Queiroz, tua mãe nasceu em 1918. Você colocou 14 anos na frente do meu avô. 14 anos... Cara, hoje em dia, 14 anos fazem uma diferença brutal. As minhas filhas que nasceram em 2010, 11 e 13, na verdade, irmão, é uma outra vida. A cabeça delas é outra. Então, assim, faz toda a diferença. O que o Leonardo falou, além de tudo, além da cognição, além do negócio neurológico, ele vai colocando bases para você. E veja, as últimas 4 lives eu falo muito nisso. É a base. O que é a base? É você ter uma bagagem para você receber o presente e entender. E como é que você entende o presente, Leonardo? Sabendo do passado. Porque se você conhece o passado, o presente se desvenda. E é o passado de forma correta. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente aprende mentiras nas escolas. Por exemplo, eu convido qualquer um que esteja participando conosco aqui a levantar a mão e me dizer o que eu já falei até numa live passada, né, Rui?
Vocês chamam o quê? O povo lá que mora em Atenas, vocês chamam eles de quê? De helenos ou de gregos? Você Chamam de acabou de dar gregos. spoiler, você falou de helenos, você falou no início da live. Eu falei, foi de propósito. Foi de propósito. Então, vocês chamam eles de gregos, mas não são, eles são helenos. E eles ensinam errado, propositalmente, para que a gente viva no erro. A questão dos helenos... Eu vou te falar o seguinte, mais do que a história, a gente tem que começar a se proteger em tudo. Esse negócio de imputar todas essas diferenças, de fatiar a sociedade, de transformar em homem e mulher, macaco azul. Irmão, a gente tem que voltar um pouco, porque a esquerda, ela pega a nossa régua que a gente tinha de vida era desse tamanho, direita, esquerda e o centro no meio do caminho. Eles pegaram a esquerda e fizeram assim com o material. E o centro se deslocou. Hoje tem coisas que as pessoas acham que é normal, que eu digo, irmão, isso não é normal nem aqui, nem na China, isso não entra na minha casa. Então, esse negócio desse bom mocismo, tem essa palavra que eles usam que eu esqueci agora, politicamente correto. Irmão, eu sou politicamente incorreto. Hoje eu entrei no mercado, eu falei para minha filha, chocolate branco ou preto? Ela falou branco e eu saí gritando no meio do corredor, racista! Racista! Irmão, parecia que eu estava tocando fogo na porcaria. Essa questão... tem que começar a ser um pouco mais ousado para voltar ao normal, cara. O grande responsável por isso foi uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que a internet hoje ela é libertadora, que você encontra algum conteúdo decente, aí algumas coisas com fundo de verdade, ela também é maléfica. Porque você, por exemplo, tem uma doutrinação em massa. Eu, por exemplo, eu tenho duas filhas, uma tem 9 e a outra tem 6 anos. Eu fico vigiando para poder ver o que elas estão assistindo. Porque se passar perto de Felipe Neto, vai ser jogada pela janela. Não pode. Então, isso é o que nós, pais, nós temos que fazer. A gente tem que vigiar nossas crianças para poder evitar com que elas caiam nessa ideologia nefasta. Por exemplo, as minhas filhas não aceitam essa questão de mulher, mulher, homem, homem. Elas já não aceitam. Elas foram criadas para isso. Elas respeitam, mas elas sabem que o natural é o contrário. Mulher, homem, homem, mulher. E além da gente vigiar, Leonardo, a gente tem que exercer o poder de política que a gente tem. O ano passado aconteceu um caso, colocaram na escola das minhas filhas aquele filme da Disney que tem um casal de mulheres, tem um bebê e no final tem o beijo gay. Resumo da história, minha filha viu hoje, no outro dia eu estava na escola, reunião com todos os professores, supervisores, diretores, não sei o quê. Eu sabia que ao chegar lá, a primeira coisa que eles iam falar comigo era racista, homofóbico. Irmão, eu fui preparadinho. Cheguei, sentei e olhei para elas assim, ó. Tá aqui o contrato da escola. Eu quero que vocês agora me mostrem onde é que eu autorizei vocês a falar de LGBT com as minhas filhas. Não, mas o senhor... Eu digo, não, eu tenho primo, eu tenho parente, eu não tenho problema com gay. E a questão aqui, não, o julgamento não sou eu. Nós temos um contrato, pai, escola, e esse contrato prevê que vocês façam uma coisa, ensinem as minhas filhas dentro de uma cartilha pré-aprovada chamada currículo escolar. Eu olhei o currículo 5 vezes depois do filme e eu não encontrei a porcaria da autorização para vocês falarem de LGBT com minhas filhas. Não, e aí, cara, 2 horas de ginástica mental. Ela ia para um lado, ia para o outro, e dizia assim, olha, vocês não estão entendendo, não estou acusando e não estou querendo saber se eu sou racista ou não, isso não compete a vocês. A minha vida pessoal e as minhas decisões pessoais não competem a vocês. A vocês competem um contrato ser cumprido, que é a grade curricular. Onde é que está a autorização para vocês passarem um filme LGBT para minhas filhas? Não tem. Eu autorizei ou a mãe delas autorizou extra classe? Não autorizou. Eu disse, então nós temos um problema. Doutor, eu acho que você está coberto de razão, Rui. Eu fiz uma coisa com uma das minhas filhas que, na verdade, eu fui muito além do que eu deveria. Mas a gente é humano, a gente tem direito de ficar nervoso também, isso acontece. Era a época de campanha política, e a professora da minha menina pequena virou e falou assim, olha,
porque fulano é mau, fulano é ruim, fulano é péssimo, fulano é genocida. E estava querendo que a minha menina fizesse a letrinha maldita, né? E ela não fez e acabou gerando um problema, constrangimento junto com as outras crianças. Então, eu fui na escola. Cheguei, gente, pelo amor de Deus, não façam isso que eu fiz, tá, gente? Não é legal, vocês podem ser, inclusive, processados por ameaça se vocês fizerem o que eu fiz. Não façam isso. Graças a Deus isso já passou, já tem muito tempo, tá tranquilo. Tá? Eu cheguei lá e falei, olha, você fez isso, né? Não, porque você fez, não fez? Fiz. Então, tá bom. Vamos fazer o seguinte. Primeiro ponto. Genocida por quê? Quem que foi morto? Qual povo foi exterminado? Né? Qual etnia foi exterminada disso? Não tem, né? Então não é. Então agora é o seguinte, mas eu sou pior do que isso. Se você continuar fazendo ou tentando aliciar minha filha, eu vou vir aqui e vou quebrar todos os ossos do seu ponto e sair. Tá bom? Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Eu fiz isso no momento que eu estava muito, muito, muito nervoso. Tá? Mas resolveu o problema. Claro, é uma coisa infundada? Porque eu não sou assim, eu não iria fazer isso. Mas, na hora do nervosismo, a gente fala bobagem. Assim, a minha fama já me precede nas escolas e eu sou assim. Eles sabem. Por isso que quando eu fui lá falar sobre isso, eles estavam esperando literalmente uma quebradeira geral. E eu cheguei lá com uma cartilha de direito e dei uma aula de cidadania, falando para elas, eu não quero saber o que tu pensa. A palavra que eu passei para elas é o seguinte, não me interessa o que tu pensa nem quem tu é. O nosso contrato é, tu ensina o que eu aprovei. Qualquer coisa além disso é necessário pré-aprovação. Eu não assinei, a mãe das meninas não assinou. Logo, atenha-se a grade curricular. E na próxima vez, eu vou levar isso para frente e pessoas serão demitidas. Aí a diretora fez assim, nossa, isso muito me surpreende. Eu não aprovei isso. Eu olhei para ela assim, duas coisas, tu não aprovou, tu é incompetente porque as pessoas fazem coisas pelas costas. Ou tu aprovou e está querendo fugir do negócio. No final da história, tu que é a diretora é a responsável. E não adianta dizer que não sabia. Incompetência tua. Pois é. No meu caso aqui, eu ainda tive que voltar na escola depois, aí conversei com a diretora, conversei com a professora, ficou tudo certo, resolveu tudo tranquilo. Eu acabei até pedindo desculpa, porque eu realmente não sou assim. Mas eles entenderam o meu ponto e parou o problema, né? Porque o grande problema que acontece hoje é a doutrinação de criança em escola. Isso tem que acabar. Acontece isso, Leonardo, porque os pais não estão atentos. Então, sim, como é que a gente faz para educar nossos filhos? Vigiar e ficar atentos. E agir quando necessário. Olhem eles em casa, tá? Acompanhem as tarefas. Isso. Eu vejo todas as tarefas que elas estão fazendo. Todas. Eu olho todas. Perfeitamente. Todas. Meus irmãos, falando em filhas, eu preciso ir buscar elas. Uma pena que a gente desvirtuou por causa das quedas. A gente vai fazer essa live em outro momento novamente. Falando de novo. Monarquia, mas já ficou sensacional porque a gente deu uma viajada e eu acredito que a gente deu uma expandida em vários assuntos para as pessoas começarem, porque tem uma base interessante das últimas 3 lives. Vou falar com o Léo, marco de novo, todo mundo vai lá seguir ele no Telegram, ele está lá, eu já vou botar nos canais para seguir ele. História sem fim. Eu queria que fosse o Aison Léo, mas tudo bem. O canal é dele. Não teve jeito, né? Eu achei incrível. Eu estou tentando fazer a coerção ao vivo e não estou conseguindo. Vou acabar criando isso para mim. O Aison Rui. Não tem problema. É que seria uma piada porque ele é mineiro, né? Sim, só daqui de São João del Rei. Pertinho de Barbacena. 180 km. Obrigado pelo tempo. Muito obrigado para todo mundo. Está contigo. Gente, eu agradeço muito, né, que todos estejam aqui. Eu vou começar falando de uma coisa. Eu vou lançar um indagamento, que depois de muita gente me cobrar, eu tive que fazer esse canal, né? O Rui sabe. O pessoal me cobrou, então a primeira postagem, o canal, acho que tem 5 pessoas lá, então eu fiz a primeira postagem. Eu vou deixar uma reflexão para vocês. Pensem comigo. Nós somos ou não somos vira-latas? Por que nós temos esse complexo de vira-lata? Quem nós somos? E de onde nós viemos? Pensem. Tá lá o post, se quiser comentem. Depois, na sequência, hoje ou amanhã ainda, eu vou colocando complementos a ele e nós vamos discutindo lá. Vai ser bem bacana. Tá? Um abraço para todos e eu espero que vocês ficassem uma reflexão. O canal está em construção, a gente tem que dar uma ajeitadinha. Eu vou buscar minhas filhas, depois a gente já vai fazer isso. Mas fiquem tranquilos.
Entrem lá que vai ser sensacional. E quem quiser saber a resposta, é só ver o Pi. É o da semana passada ou desse, eu não sei. É só olhar que vocês vão descobrir. Se eu fosse de vocês, eu olhava os 2 Pi, para quem não viu ainda, porque o Léo deu uma aula de história no primeiro e depois no segundo. Leonardo, um prazer, uma honra. Vamos ter que repetir e vamos marcar Igualmente, o Não, eu vou arrumar a câmera, porque onde eu estou aqui não está sem câmera e sem microfone. Então, de casa eu faço mais tranquilo, mas aqui eu vou providenciar para poder não ficar dependendo do celular e aí acontecer o que acontece. Gente, muito boa tarde, agradeço meu nome, no nome do Rui, fiquem com Deus e até a próxima. Feito, pessoal, um grande abraço.